Meu nome é Dalvi dos Santos, eu nasci em Miranda, atualmente em Mato Grosso do Sul, em 16 de setembro de 1945. Meu pai era o Cândido dos Santos e minha mãe Elvira dos Santos. Eu tinha seis irmãos. Hoje nós somos só 4. 2 já se encarnou. O mais velho é Antônio dos Santos, Antônio Franco dos Santos. O outro é Ademar dos Santos. Aí vem Dirce dos Santos. Aí, posteriormente, sou eu. Aí vem Alcides dos Santos e Valfrido dos Santos, que é o mais novo. A minha infância foi muito tranquila, né? Porque a gente morava em sítio, então tinha toda uma liberdade de tudo, né? E só quando passamos a estudar, nós fomos estudar numa escola de freiras, né? E por isso a gente teve assim uma iniciação muito voltado para o catolicismo. Inclusive, eu tive assim matriculado num grupo que se preparava para ir para o seminário. Mas posteriormente eu percebi que não tinha nada a ver com o meu perfil, né? E a gente acabou abandonando aquele grupo. Bom, minha adolescência também foi tranquila, porque o fato de a gente estar muito livre, né? Tinha liberdade para sair, numa época em que não tinha perigos nenhum, como hoje, né? Não existia muito impedimento para a gente sair, então a gente era bem livre, teve uma adolescência assim, tranquila, né? Logo que eu nasci, com 3 anos, eu vim para Aquidauana. Aliás, me trouxeram, né? E eu passei a minha infância e juventude, tudo em Aquidauana. Bom, a minha vida profissional, na realidade, após servir o exército, né? E a gente já começou a buscar um trabalho, né? Mas antes a gente era muito dedicado à parte rural, à atividade rural, né? Meu pai sempre foi ligado ao ruralismo, né? E então a gente era também ligado, né? A gente trabalhava com gado, com lavouras e tal. Mas profissionalmente eu comecei a desenvolver meu trabalho depois que eu saí do exército mesmo, né? Que eu fui aprender profissão e tal. E aí, em 69, eu vim para Campo Grande, assim, definitivo, mas já tinha vindo algumas vezes, né? Eu ia e voltava, aí vim mais ou menos definitivo. E eu comecei a trabalhar na Cabeça de Boi, que eu adquiri um salãozinho lá, e eu comecei a trabalhar com joias e relógio, né? Então isso foi mais ou menos 17 anos da minha vida, eu dediquei a esse trabalho, né? Aí depois eu tive outras atividades e tal, foi o fato de a gente causava um pouco de preocupação, né? O fato de você mexer com joia, com coisas assim, né? Então eu tinha um pouco de preocupação sobre isso, eu acabei deixando, né? Fui trabalhar em outras coisas. Eu encontrei a minha esposa em 70. E em 73 nós nos casamos. Bom, na realidade meu pai era espírita, né? Embora numa época em que era um pouco difícil, até mesmo para você ter qualquer atividade espírita. Então o meu pai já era espírita. Eu me lembro quando eu era criança que ele ia para o centro, né? Trabalho mediúnico, e eu ficava lá de fora, né? Ele entrava para dentro e eu ficava de fora. Era assim, uma espécie de um sítio. E eu acabava dormindo, né? Eu devia ter uns
8, 9 anos, ele já me levava, mas de companhia, assim, né? Até às vezes a gente ia a cavalo, às vezes ia de carroça, e às vezes ia até a pé mesmo, mas era longe, devia dar uns 4 quilômetros de casa, né? Então, essa é justamente na minha adolescência, né, que a gente frequentava inclusive os trabalhos mediúnicos. Apesar de assim, eram os sábados, tinha os sábados e as quartas-feiras. Então no sábado à noite a gente ia para lá, era aberto ao público, mas tinha as comunicações. Então, entes queridos da família, que era promovia os trabalhos, que era, a gente chamava do centro da DOCA, né? Então a mãe dela, por exemplo, desencarnou e ela trazia, de vez em quando o médium recebia para trazer notícia, para trazer conselhos. Era muito comum essas coisas dos entes queridos mais que desencarnaram, trazer conselhos, né? Falar sobre tal coisa que preocupava, né? E com certeza as pessoas pediam muito isso para aquele ente querido, né? E eles acabavam vindo trazendo essas mensagens. E era, de uma certa forma, talvez, hoje Anastácio lá, né? Talvez era o único centro da região, né? Não tinha outro. Tinha em Aquidauana, tinha o discípulo de Jesus, mas como era mais longe, a gente não participava dos trabalhos lá, né? Então a gente acabava ficando sempre lá no centro da DOCA, que não tinha um nome específico, né? Então era chamado nesse nome, né? E ela fazia atendimento a várias pessoas, a gente percebia que havia algumas curas, pela forma assim que as pessoas se manifestavam a favor dela e tal, porque na época não era assim, ser espírita não era um negócio assim muito normal, né? As pessoas já olhavam para ele, ser espírita, faziam um gesto, né? Diferente de hoje. Hoje nós estamos vivendo praticamente numa democracia religiosa, né? Mas na época era meio, de uma certa forma, restrita, né, a certas pessoas, não era bem vista. E eu, apesar de tudo isso, eu estudei em escola católica, né, das freiras, em Aquidauana, até seria o quarto, naquela época o quarto ano, hoje acho que seria o oitavo, né, que aí já, não sei bem como que, não me lembro bem como é que era, mas eu estudei até o quarto ano na escola das freiras. Depois a gente passava para o ginásio, né, que era, aí já não era mais lá. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu procurei o discípulo de Jesus, né, que era o centro mais no centro que a gente participava, né. E aí comecei a participar do grupo de mocidades e tal, né. E aí a minha esposa era católica, né, entre aspas, era assim, muito assídua também, mas aí a gente começamos a frequentar junto lá, né, e ela teve a sua iniciação, diríamos assim, espírita, aí no discípulo, né, mas a gente já participava de mocidade, a gente viajava às vezes em grupo para outra cidade, né, porque a mocidade espírita, discípulo de Jesus, era bem ativo, né, e era um grupo assim bem unido, né? A gente tinha todos os domingos reuniões e tal, tinha estatuto, era bem organizadinho. Era a Dona Maria de Virgem Borges que coordenava todos os trabalhos lá, né? Que orientava a gente para fazer, como fazer. Então foi uma época muito interessante. Porque o grupo era, às vezes, a gente fazia encontros de mocidades em outras cidades, Corumbá, Aquidauana, Miranda, Três Lagoas. A gente fazia esses encontros e nós íamos para lá, né, para participar do encontro. Rapaz, nomes são difíceis de lembrar, né? Mas, por exemplo,
o Dr. Alex Leite, né? A sua esposa Adele Leite, era um dos companheiros dessa época, né? Ismael Reis, e era um grande grupo, né? A gente, assim, no momento eu não lembro o nome de todos. Tinha o Sebastião, a gente tinha mais ou menos, eram uns 50 jovens que participavam desse grupo, né? Então, foi criado um grupo próximo de casa, aqui na Vila Alba, né? E eles me convidaram para vir participar aí. E eu, como era perto, né, para mim era mais fácil. E aí nós ajudamos a implantar todos os trabalhos que tinha lá e tal, mas sempre participamos dos discípulos também. Aí foi indo por um desentendimento que houve lá no grupo, eu acabei assumindo a presidência, Oficina do Amor. E a princípio eu era vice-presidente, depois o Laurentino era o presidente. E depois eu assumi a presidência e nós ajudamos na construção de uma casa, né? Compramos terreno, construímos. Hoje é lá na Vila Almeida, centro, né? Oficina do Amor. Nós tivemos por 4 anos na direção. E aí passamos para outras pessoas que continuaram o trabalho até hoje, né? E atualmente lá eu tenho só um trabalho que a gente faz no domingo, que já tem talvez aproximadamente uns 20 anos que a gente começou esse trabalho, que é direcionado aos suicidas. E a gente faz no domingo à noite isso aí. Então também é um trabalho antigo que a gente participa, né? Então, posteriormente, quando terminou minha cargo de presidente, né? Eu quis assim, passado um tempo, deixar o grupo para que não ficasse aquela história de estar sempre a gente interferindo e tal, né? Deixar assim o grupo livre para que tomasse as decisões, porque o fato de a gente estar participando desde o início, a gente ficava assim muito ligado a todo mundo e as pessoas, né? Tem uns que com certeza sempre é assim, né? Tem uns que são mais ligados, outros não são muito ligados, não aceitam muito a gente, outros aceitam com muito carinho e tal, mas é normal da convivência, né? O entendimento às vezes não é tão amplo como a gente gostaria que fosse, né? Então eu preferia sair, né? E aí eu comecei a participar dos trabalhos do Recanto da Prece, lá no Carlos, como sendo, na época, simplesmente um evangelho no lar, né? Pelo fato do Carlos assim ter muitos trabalhos, a gente quis dar um apoio para ele, né? Então começamos a fazer esse trabalho. Mas no início a gente fazia só estudo do evangelho e tal, e a minha filha, que tocava piano, órgão na época, às vezes tocava música, né? no piano. Tinha também uma outra família que às vezes ia lá, que a filha também tocava piano. Então era assim mais ou menos um trabalho, assim, um grupo familiar, né? E que hoje já tem uma grande frequência lá, né? Já está bem organizado, mas na época era bem simples. Então hoje eu faço parte do atendimento fraterno, né? Que é as entrevistas, né? Faço parte dos trabalhos de fisioterapia, fitoterapia, né, também. A gente tem um trabalho lá que faz medicamentos fitoterápicos, né? E os passes, né, que a gente
também participa, né? Então, isso aí nós providenciamos o material, que são as ervas medicinais, fazemos as alcoolaturas, né, que é as tinturas, e produzimos o xarope, para tosse, para gripe, para bronquite, né? E tem assim uma aceitação muito grande, que nós fazemos 30 litros, 40 litros, e ele vai bem rápido, né? A gente já fica, quer dizer, uma aceitação muito grande. Inclusive, algumas pessoas levam até para outras cidades e tal, né? É interessante também o trabalho. Isso aí a gente reúne um grupo que faz primeiro a alcoolatura, né? E depois o outro grupo que vem para preparar o xarope mesmo em si. E, além disso, a gente também, as pessoas procuram-nos para tratamento fitoterápico mesmo assim, né? De outras causas, não só da gripe, de outras causas, e a gente procura assim elaborar, né, o remédio adequado ao tratamento de cada um. E a gente tem feito assim, muitos estudos a respeito da fitoterapia, tem uma bibliografia já grande em casa, né, onde a gente estuda. Já fizemos alguns cursos, né, a respeito disso aí. Já ministramos alguns cursos também a respeito da fitoterapia. Porque o objetivo maior assim, é a gente não perder aquele elo, né, com a natureza. Então, os cursos são nesse sentido, de você conhecer as plantas e não perder esse elo com a natureza. E com os nossos antepassados, né, que também os famosos chazinhos da vovó, da titia, da madrinha, né, que trazia assim muitos benefícios, principalmente a criança, né, mas os adultos também, né. Sim, porque a gente tem as alcoolaturas, né? Então quando as pessoas nos procuram com outros problemas, a gente também procura elaborar um medicamento de acordo com lógico, de acordo com os estudos que a gente faz, né? E com o problema que a pessoa tem. Assim, em maior escala, sim, né? Esses outros é só em casos especiais. Sim, tem um trabalho com a produção da pomada, né? Isso aí é mais ligado a outros companheiros. A gente só participa como auxiliar, né? A Blandina. Ela é principalmente para dores, né? Para machucaduras, para queimaduras, né? É muito usado. Então, no trabalho da oficina do humor, né? Foi numa época em que o Carlos havia tido um acidente, né, e a esposa e a filha desencarnaram, e logo depois ele se casou com a Beth, né, e a Beth começou a ter assim as reações mediúnicas, né, e aquilo começou a perturbá-la muito, né. Então ele vinha na oficina do amor, onde a gente trabalhava, né, para atender a Beth, a dona Elizabeth. E aí que a gente começou a ter um contato mais direto, né, que antes, apesar de eu tinha um comércio muito próximo dele, ele às vezes ia levar mensagem lá, mas eu tinha mais contato com o pai dele e o irmão dele, que também desencarnou, né, no acidente. Então, mas depois a gente começou a ter esse contato com o Carlos e foi muito interessante que realmente nós tornamos amigos para todos os momentos difíceis e também para as festas, para alguma coisa, né? A gente começamos a frequentar a casa um do outro, né? Mas começamos principalmente nesse momento em que a dona Elizabeth sentia envolvimento mediúnico e ela não se sentia bem, ela não era espírita ainda, né?
apesar de estar casada com o Carlos, né, ela não era espírita. Então ela, na realidade, ela queria se livrar. Então às vezes ela falava assim pra gente, que ela ia levar os espíritos lá para ficar lá no centro, ela não queria que eles acompanhassem. Aí depois ela foi entendendo, né, a necessidade, o porquê da mediunidade dela, né, que era uma mediunidade talvez de prova, e ela começou a trabalhar mais diretamente, né, e aí que a gente começou a participar dos grupos que eles participavam. Então, o Espaço Chico Xavier foi interessante porque a gente tinha assim, uma certa preocupação, né? Porque a questão do Carlos distribuir essa mensagem em grande quantidade, né? E a gente já vinha há muito tempo, né? A gente conversava muito a respeito disso, né? E como todos sabem, né? Sempre um trabalho que aparece, que tenha vulto, ele começa a ser, digamos assim, perturbado pela espiritualidade inferior, que não quer que as situações melhorem para as pessoas, né? Infelizmente, a ignorância quer mantê-lo, as pessoas no mesmo estado, né? No mesmo patamar. E as mensagens, como tem uma penetração muito grande, né? Ela trazia sempre uma preocupação para os espíritos inferiores. E eles eram assediados por esses espíritos, né? Como até hoje ainda são. E a gente começou a fazer esse grupo de estudo lá, que era poucas pessoas, né? E depois foi evoluindo, com o tempo foi evoluindo, né? Que ele veio até a construir depois aquela área do fundo lá, onde é hoje o Espaço Chico Xavier. E aí sobrou sala lá e nós começamos a fazer reuniões nessa sala da área superior, né? E que hoje foi mudado, já foi mudado 2 vezes, está se ampliando cada vez mais, né? E a gente parou um tempo de frequentar esse grupo porque a gente começou a participar do GAEP, né? E nessa época também eu comecei a participar da CVV, Centro de Valorização da Vida, e a gente fazia os plantões de madrugada. E a gente chegava com muito sono, não dava. Como tinha o GAEP que era 9h30, a gente deixava para ir para o GAEP, né? Grupo de apoio a pessoas enlutadas. Ela foi criado também lá nesse mesmo espaço, né? E terminava o primeiro evangelho e a gente começava o GAEP. Inclusive foi criado, assim, foi idealizado por 2 senhoras que perderam os filhos e não se encontravam, não sentiam paz naquela situação, né? E aí elas começaram a estudar conosco o Evangelho lá, e aí elas pensaram, poxa, foi tão bom para mim, por que a gente não pode fazer isso, né? Passar isso a outras pessoas. E aí nós estávamos já envolvidos, né? Passamos a participar junto com elas e fizemos assim uma preparação de quase um ano. É interessante que foi na época em que houve aquele acidente daquele avião da Gol, lá na Rondônia, né? Rondônia. Acho que foi Rondônia, não, Mato Grosso, né? E nesse tempo a gente estava já estava trabalhando nesse projeto. E aí começou a surgir muitas pessoas com esse mesmo problema, né? E acabamos criando esse grupo que está até hoje, né, funcionando. Aonde funciona esse grupo? No Espaço Chico Xavier mesmo, né? Onde funciona antes, no primeiro momento, né, que é das 7h45 até as 9h30, né? Depois é o GAEP, no mesmo espaço. Então, esse evangelho que nós começamos lá, né, que deu
que deu causa a esse trabalho de vulto hoje, era eu, Carlos, a dona Elizabeth, o Haroldo e o Luiz Fernandes. Então nós começamos nós ali naquele grupo, depois começou a aumentar, e a salinha que nós tínhamos lá era uma salinha de 3x3 no máximo, né? E aí foi pensado numa sala maior, e aí depois da construção, né, daquele espaço lá atrás. E na realidade, quando se construiu lá, acho que não era bem ideia, né? Criar ali um espaço religioso, um espaço de arte, de coisa, mas é mais assim para ampliar as atividades da arte técnica, né? E aí depois parece que as coisas mudaram e se montou ali um espaço onde hoje a gente vê até mesmo um espaço ecumênico, né? Onde várias religiões se apresentam na parte artística, né? Na realidade, todo dia a gente tinha assim, fatos interessantes, né? Porque o objetivo normal é de aprender e passar informações, né? E também fazer menos traumático, né, a vida das pessoas que, por envolvimento espiritual ou por alguma situação difícil, não conseguem superar sozinho os dramas, né? E lá a gente teve muitas oportunidades de conversar com pessoas, de ajudá-los, né? De falar das nossas experiências e do que é realmente o que acontece no mundo espiritual, né? E ajudar passando livros, né? E muitas dessas pessoas hoje, algumas delas, aliás, frequentam ainda lá. Algumas já passaram e foram embora, né? Mas muitas delas ainda estão ligadas ao espiritismo. Então foi realmente muito interessante esses fatos, né, que aconteceram. Porque as pessoas, além de se esclarecer, elas continuaram sendo espíritas. Bom, hoje, como trabalho que a gente realiza, eu participo do trabalho que nós falamos de auxílio aos suicídios no sábado, né? Aliás, no domingo à noite. Você trabalha em que casa? Isso, na Oficina do Amor. Oficina do Amor. Na terça-feira eu trabalho lá no Recanto da Prece, né, que é a casa do Carlos. Na quarta-feira eu trabalho no Grupo Espírita Allan Kardec, no Jardim Mar. É um grupo também novo que a gente... é de pessoas conhecidas, a gente foi convidado para participar e tal, e a gente dirige o trabalho mediúnico da casa, né? E aí no sábado a gente participa do GAEP, né? Então, assim, diretamente são os trabalhos que a gente está atualmente ligado. Não sei esporadicamente, né, que a gente participa de outros trabalhos, mas assim, mais assiduamente seriam esses. Eu acho pujante, né, o trabalho que hoje se desenvolve em todos os sentidos, né, é uma coisa fantástica, né, a gente conheceu assim, tão simples, tão... a gente, por exemplo, para ter alguém, né, aqui diferente para uma palestra, era uma dificuldade muito grande, né? Embora a gente participasse de um grupo que era assim, como um norteador dos trabalhos
espírita em Campo Grande, que era o discípulo de Jesus, né? E depois veio a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, que a gente também trabalhou, participou da formação do início, né? E para a gente ver o que está hoje é fantástico. Hoje, todos os dias a gente vê coisas diferentes. A gente hoje não precisa mais andar 4, 5 quadros de casa, qualquer lugar tem um centro, né? Só essa multiplicação de grupos de trabalho espírita foi uma coisa fantástica, né? Hoje, eu não sei, parece que tem mais de 100 grupos aqui em Campo Grande, né? Na época, se tinha uns 4, 5, era muito, né? Então, isso é fantástico. A gente sente pulsar nas pessoas os valores espíritas em toda parte já. Então, hoje, a gente pode dizer assim que está num outro mundo, noutra época, né? E depois com a tecnologia também, né? Com a mídia, com tudo, trazendo informações, eu acho que evoluiu muito as atividades espíritas e o espiritismo no Mato Grosso do Sul. O espiritismo é uma doutrina de muito trabalho, né? Então as pessoas que não estiverem dispostas a trabalhar, eles vão encontrar muita dificuldade, que é de trabalho, né? É de muito trabalho, é de muita disciplina, de muito interesse, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas na nossa vida para que possamos realmente desenvolver alguma coisa que possa trazer benefício. E lembrar a todos que o benefício maior é nosso, né? Quando você trabalha em favor de alguém, você está trabalhando primeiro em seu próprio favor, né? Mas primeiro a ser beneficiado somos nós. Então, trabalho, trabalho, trabalho. E aí, como lembrou Emmanuel, disciplina, 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 né? Eu, assim, pessoalmente, né, eu me sinto também muito feliz por estar hoje tendo tendo oportunidades inúmeras de aprendizado, né? A minha família, como a minha esposa não era espírita, era católica, né? E a gente muitas vezes foi com ela na igreja católica, ela participava das novenas e tal. E depois a gente conseguiu vivenciar mais o espiritismo. E a minha família, meu irmão, meus irmãos também, né? Graças ao estudo, às conversas inúmeras que a gente tivemos, eles são espíritas hoje, né? E para mim, assim, uma alegria muito grande, né? Porque eu acredito que o espiritismo é uma luz, diríamos assim, muito mais clara para todos nós, né? Ela traz informações tão avolumada da vida, tanto física como espiritual. Então é fantástico a gente poder participar disso. Eu tenho 3 filhos, dois homens e uma mulher, né? A mulher é Indira Cândida dos Santos, André Marcelo dos Santos e Nivaldo dos Santos. Todos são casados, né? Tenho 3 netos e tem um que mora comigo atualmente. Quem são os netos? O neto é o André Vitor, Vinícius e Gustavo. Gustavo está com 2 anos, vai fazer 2 anos.
é o mais novo. Essa é a sua família hoje? Hoje minha família aqui. Embora o meu filho mais novo não resida em Campo Grande, né? Porque ele se casou lá em Rondônia e mora lá, né? Mas a gente tem um contato direto, assim, praticamente todos os dias nós estamos em comunicação.